Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Kew Gardens, de Virginia Woolf. Um texto que valoriza a arte visual é como se a narradora estivesse pintando uma tela impressionista. A gente vai falar deste conto que é um dos mais famosos da Virginia Woolf. Muito bom, gostei da descrição. Boa leitura. Kew Gardens, de Virginia Woolf. Tradução Leonardo Frois. Do canteiro de flores em forma oval, erguia-se talvez uma centena de talos, que no meio da ascensão se alargavam em folhas em forma de coração ou de língua, e se desfraldavam na ponta em pétalas vermelhas ou azuis ou amarelas, com manchas de outra cor a marcá-las na superfície. E da obscuridade do colo, vermelha, azul ou amarela, emergia uma haste reta, coberta de pó dourado e ligeiramente rombuda na ponta. As pétalas eram suficientemente volumosas para serem sopradas pela brisa do verão, e quando se moviam, as luzes vermelhas, azuis e amarelas passavam umas sobre as outras, lançando em 2 dedos da terra escura por baixo uma pequena mancha de coloração intrincada. Ou bem a luz caía no dorso liso e acinzentado de uma pedrinha, ou bem nas costas de um caracol, sobre sua concha de veios pardos circulares, ou ainda caindo numa gota de chuva, expandia com tal intensidade de vermelho, azul e amarelo as paredes finas da água, que se esperava que fossem rebentar e sumir. Em vez disso, voltou a gota a receber um segundo cinza prateado, e a luz foi concentrar-se agora na carne de uma folha, revelando, por baixo da superfície, a esgalhada trama de fibras, e de novo se moveu e estendeu sua iluminação aos vastos espaços verdes, sob a abóbada de folhas em forma de coração e de língua. A brisa então soprou ligeiramente mais forte, e a cor, sendo esbatida para cima, desapareceu pelo ar, pelos olhos dos homens e mulheres que andavam em julho por Kew Gardens. As figuras desses homens e mulheres passaram desgarradas pelo canteiro de flores, numa movimentação curiosamente irregular, não destituída de semelhança com a das borboletas brancas e azuis que cruzavam o gramado em voos em zigue-zague de canteiro em canteiro. O homem ia uns 2 palmos na frente da mulher, vagando distraidamente, enquanto ela se demorava mais concentrada, só virando a cabeça de vez em quando para ver se as crianças não tinham ficado muito para trás. O homem mantinha aquela distância à frente da mulher de propósito, embora talvez inconscientemente, porque queria seguir com seus pensamentos. Faz 15 anos que estive aqui com Lily, pensava ele. Sentamo-nos à beira de um lago por ali e eu, durante toda a tarde quente, pedi que ela se casasse comigo. Em torno de nós, circulando sem parar, um louva-a-Deus, que agora eu vejo tão claramente como o sapato dela, com uma fivela quadrada prateada na ponta. O tempo todo em que eu falava, olhava para o sapato, e quando impacientemente ele se mexia, eu sabia, sem olhar para cima, o que ela iria dizer. Toda ela parecia estar no sapato. Já meu amor, meu desejo estavam no louva-a-Deus. Por alguma razão eu pensava que se ele pousasse lá, naquela folha, a folha larga com uma flor vermelha no meio, se o louva-a-Deus pousasse ali, ela iria dizer sim, sem pestanejar. Mas o louva-a-Deus voava sem parar, nunca pousou em canto algum, felizmente, aliás, porque senão eu não estaria passeando por aqui com Eleanor e as crianças. Você às vezes pensa no passado, Eleanor? Por que a pergunta, Simon? Porque eu andei pensando no passado. Lembrei de Lily, a mulher com quem eu poderia ter me casado. Mas por que você ficou tão calada? Importa-lhe que eu pense no passado? Mas por que importaria, Simon? Não pensamos todos nós no passado, num jardim com homens e mulheres sob as árvores? Não são eles o nosso próprio passado, tudo o que resta dele, esses homens e mulheres, esses fantasmas que jazem sobre as árvores,
Nossa felicidade? Nossa realidade? Para mim, uma fivela de sapato quadrada e prateada e um louvo a Deus. Para mim, um beijo. Imagine 6 mocinhas sentadas diante de seus cavaletes há 20 anos, na beira de um lago, pintando nenúfares, os primeiros nenúfares vermelhos que eu via. E de repente, um beijo, bem na minha nuca. Não pude mais pintar porque fiquei a tarde toda com a mão tremendo. Peguei meu relógio e marquei a hora em que me permitiria pensar no beijo por somente 5 minutos. Era tão precioso. O beijo de uma velha grisalha com uma verruga no nariz, a mãe de todos os meus beijos na vida. Venha, Caroline, venha, Robert. Passaram pelo canteiro de flores, andando agora os 4 lado a lado, e logo diminuíram de tamanho entre as árvores, dando a impressão de serem semi-transparentes à medida que a luz e sombras boiavam nas suas costas em manchas trêmulas, grandes e irregulares. No canteiro oval de flores, o caracol, cuja concha fora tingida de vermelho, azul e amarelo por mais ou menos 2 minutos. Parecia mover-se agora muito lentamente na concha, para logo se esforçar sobre fragmentos de terra fofa que se despedaçavam rolando quando ele passava por cima. Dava a impressão de ter pela frente um objetivo definido, diferindo nesse aspecto do singular inseto verde anguloso que com altas passadas tentou atravessar na sua frente e esperou por um segundo com as antenas tremendo, como que em deliberação. E depois pulou fora na direção oposta tão rápida e estranhamente como tinha chegado. Íngremes e escuros rochedos com fundos lagos verdes nas cavidades, árvores lisas como lâminas que tremiam das raízes ao topo, pedregulhos redondos acinzentados, vastas superfícies enrugadas de uma rala textura quebradiça. Todos esses obstáculos contrapunham-se ao avanço do caracol entre um talo e outro, em direção ao seu destino. Antes de ele haver decidido se contornava a tenda arqueada de uma folha seca, ou se apeitava, os pés de outros seres humanos passavam também pelo canteiro. Ambos dessa vez eram homens, e a expressão do mais novo dos dois era de calma, talvez inatural. Ele erguia os olhos e os fixava com absoluta regularidade à frente, enquanto seu companheiro falava, e tão logo o companheiro tinha acabado de falar, olhava para o chão novamente e às vezes abria os lábios, mas só depois de uma longa pausa e às vezes nem sequer chegava a abri-los. O homem mais velho tinha um método curiosamente irregular e desengonçado de andar, esticando a mão para frente e jogando a cabeça abruptamente para o alto, mais ou menos à maneira de um impaciente cavalo de carruagem, cansado de esperar na frente de uma casa. Mas no homem esses gestos eram irresolutos e despropositados. Ele quase não parava de falar, sorria para si mesmo e retomava a conversa, como se aquele seu sorriso tivesse sido uma resposta. Estava falando sobre espíritos, os espíritos dos mortos que, segundo ele, neste exato momento, lhe contavam as mais variadas e estranhas coisas sobre suas experiências no céu. O céu era conhecido pelos antigos como Tessália, William, e agora, com esta guerra, os temas espirituais estão rolando entre as colinas como um trovão. Fez uma pausa, parecia escutar, sorriu, soergueu a cabeça e prosseguiu. Trata-se de uma pequena bateria elétrica com uma capa de borracha para isolar o fio. Isolar? Insular? Bem, vamos deixar de lado os detalhes. Não adianta entrar em detalhes que não seriam entendidos. E a maquininha, em suma, fica em qualquer lugar conveniente à cabeceira da cama, digamos, sobre uma mesinha de mogno de bom gosto. Sendo todos os preparativos corretamente executados por trabalhadores dirigidos por mim, a viúva encosta o ouvido ali e convoca o espírito por sinal como combinado. Mulheres, viúvas, mulheres de preto. A essa altura ele deu a impressão de ter avistado ao longe um vestido de mulher que parecia ser na sombra de um preto arroxeado. Tirou o chapéu, pôs a mão no coração e com gestos e murmúrios febris precipitou-se em seu encalço. Mas William pegou-o pela manga e, para distrair a atenção do velho, apontou com a ponta da bengala para uma flor. Depois de a olhar por um momento, meio confuso, o velho se dobrou e encostou o ouvido nela, como se ouvisse uma voz vindo dali.
Depois começou a falar sobre as florestas do Uruguai que ele tinha visitado centenas de anos antes, em companhia das jovens mais bonitas da Europa. Podia ser ouvido murmurando sobre as florestas do Uruguai cobertas de pétalas brilhantes de rosas tropicais, rouxinóis, praias, sereias e mulheres afogadas no mar, enquanto condescendia em ser levado adiante por William, em cuja face a expressão de estoica paciência tornava-se pouco a pouco mais drástica. Seguindo-lhe os passos com atenção, a ponto de ficarem ligeiramente intrigadas com seus gestos, vinham duas velhotas da classe média baixa, uma gorda e pesada, a outra lépida e de rosto corado. Como a maioria das pessoas de sua condição, elas eram francamente fascinadas por quaisquer sinais de excentricidade que denunciassem um cérebro em desordem, especialmente entre os ricos. Mas estavam muito longe para saber ao certo se eram gestos meramente excêntricos ou autenticamente loucos aqueles. Depois de examinarem em silêncio por um momento as costas do velho e de lançarem uma a outra o mesmo olhar zombeteiro, continuaram elas com a montagem, ambas cheias de energia, de seu muito complicado diálogo. Nell, Bart, Lot, Cess, Phil, pá, ele diz, eu diz, ela diz, eu diz, eu diz, eu diz. Meu Bert, Cis, Bill, vovô, o velho, açúcar. Açúcar, farinha, peixe seco, verduras. Açúcar, açúcar, açúcar. Pelo padrão de palavras em cascata, a mulher pesadona olhou com uma curiosa expressão para as flores que se mantinham na terra, serenas, firmes, erectas. Viu-as como alguém que, ao acordar de um sono profundo, vê um candelabro de bronze refletindo a luz de um modo estranho, e fecha os olhos e volta a abri-los, e vendo o candelabro ali de novo, finalmente acorda de vez e o encara com toda a força que tem. A pesadona se deteve ao lado do canteiro oval de flores e cessou, até de fingir que ouvia o que a outra mulher ia dizendo. Ficou ali, deixando que as palavras lhe caíssem por cima, balançando lentamente a parte superior de seu corpo para frente e para trás, olhando as flores. Sugeriu então que elas sentassem em algum canto para tomar seu chá. O caracol, a essa altura, já havia considerado todas as possíveis maneiras de atingir seu objetivo sem contornar a folha seca, nem subir por cima dela. Além do esforço necessário para escalar uma folha, restava-lhe a dúvida se a fina textura que vibrava com estalidos tão alarmantes, quando tocada só pela ponta de seus chifres, aguentaria seu peso. Por isso, ele decidiu finalmente se arrastar por baixo dela, pois havia um ponto em que a folha se arqueava bem acima do solo para admiti-lo. Tinha acabado de enfiar a cabeça na abertura e já se estava acostumando, enquanto considerava a altura do telhado, a luz terrosa e fresca que através dele se filtrava, quando vieram duas outras pessoas passando do gramado lá fora. Dessa vez eram ambos jovens, um rapaz e uma moça. Ambos no vigor dos anos, ou mesmo nessa estação que precede o vigor dos anos, antes de as dobras cor-de-rosa e aveludadas da flor se livrarem do seu viscoso invólucro, quando as asas da borboleta, embora já crescidas, mantenham-se imóveis no sol. Que sorte que não é sexta-feira, observou ele. Por quê? Você acredita em sorte? Na sexta eles cobram meio xelim. Mas o que é meio xelim? Isso não vale? Isso o quê? O que você quer dizer com isso? Qualquer coisa, quero dizer. Você sabe o que é que eu quero dizer. Houve longas pausas entre cada uma dessas observações pronunciadas em vozes inexpressivas e monótonas. De pé na beira do canteiro de flores, o casal se mantinha imóvel, e juntos eles fizeram pressão para enfiar a ponta da sombrinha dela bem fundo na terra mole. Tal ação e o fato de ele ter a mão sobre a dela expressavam de um modo estranho seus respectivos sentimentos. Como aquelas palavras curtas e insignificantes expressavam também alguma coisa. Palavras com asas curtas para seu corpo tão prenhe de significado, inadequadas para levá-las longe e assim pousando desajeitadamente nos próprios objetos comuns que a circundavam, e que a seu tato inexperiente eram tão maciças. Mas quem sabe, desse modo pensaram eles, ao espetarem a sombrinha na terra, que precipícios não estão ocultos nelas, ou que encostas de gelo não estão brilhando ao sol do outro lado, quem sabe,
Quem já viu isso antes? Mesmo quando ela se perguntava que tipo de chá poderia ser servido em Kew, sentia ele que alguma coisa assomava por trás das suas palavras e por trás delas se mantinha vasta e sólida. E muito lentamente a neblina se levantou revelando: oh meu Deus, que formas eram aquelas? Mesinhas brancas e também garçonetes, que olharam primeiro para ela e depois para ele. E houve uma conta em que ele pagaria com uma moeda real de 2 shillings. Real mesmo, totalmente real, garantia-se ele, pondo os dedos na moeda em seu bolso. Real para todo mundo, a não ser para eles dois. Aliás, para ele já começava a parecer real. E aí, mas, sendo por demais excitante continuar de pé e pensando, ele puxou a sombrinha para fora da terra, com um safanão, e mostrou-se impaciente para achar o lugar em que se tomava chá, em companhia dos outros, como os outros. Vamos, Tracy, está na hora do chá. Onde é que se toma chá por aqui? Perguntou ela, com o mais estranho frêmito de animação na voz, olhando vagamente ao redor, deixando-se arrastar e arrastando sua sombrinha pela trilha na grama, virando a cabeça para este lado ou aquele, esquecendo-se completamente do chá, querendo chegar lá embaixo e depois mais baixo ainda, lembrando-se de orquídeas e grows entre flores silvestres, um pagode chinês e uma ave de crista vermelha, e ele sempre a levá-la. Assim, um casal depois do outro passava pelo canteiro de flores, com muito da mesma movimentação irregular e sem objetivo, e era envolvido em camada após camada de vapor verde azulado, no qual a princípio seus corpos tinham substância e um pouco de cor, embora a cor e substância se dissolvessem mais tarde na atmosfera verde azulada. Que calor fazia! Estava tão quente que até o tordo preferiu ir pular à sombra das flores, com longas pausas entre um movimento e o seguinte, como um passarinho mecânico. Em vez de vagarem ao acaso, as borboletas brancas dançaram umas sobre as outras, formando com suas móveis camadas brancas o contorno de uma coluna de mármore despedaçada sobre as flores mais altas. Os telhados de vidro da Casa das Palmeiras brilhava, como se todo um mercado cheio de cintilantes sombrinhas verdes tivessem aberto no sol. E no zumbido do aeroplano, a voz do céu de verão murmurava sua alma impetuosa. Amarelo e preto, rosa e branco neve, formas de todas essas cores, homens, mulheres e crianças foram localizadas por um segundo no horizonte. E aí, vendo a extensão de amarelo que se abria na grama, eles acenaram e foram à procura de sombra embaixo das árvores, dissolvendo-se como gotas d'água na atmosfera amarela e verde, tingindo-a levemente de vermelho e azul. Parecia que todos os corpos pesados e compactos tinham baixado imóveis no calor e jaziam amontoados no chão, mas suas vozes partiam deles tremulantes como se fossem chamas a espichar-se dos grossos corpos de cera das velas. Vozes, sim, vozes sem palavras, quebrando de repente o silêncio com um contentamento tão profundo, com paixão tão desejosa, ou nas vozes das crianças com tal frescor de surpresa. Quebrando o silêncio? Mas não havia silêncio. O tempo todo os ônibus motorizados viravam suas rodas e mudavam de marcha, como um imenso jogo de caixinhas chinesas, todas em aço trabalhado, dispondo-se incessantemente umas dentro das outras. A cidade murmurava. No topo, vozes gritavam alto e as pétalas de miríades de flores espolcavam suas cores no ar. E esse foi Kew Gardens, de Virginia Woolf. Então, um texto lindo. Para mim é uma arte plástica esse texto. É um texto muito Virginia Woolf mesmo. Por isso que eu também imagino que seja o mais famoso dela, porque ele meio que tem todas as características dela, né? Bem forte, assim. Todas no sentido... Falando do feminino, que foi uma bandeira que ela ergueu muito, né? Ela defendeu que a mulher tinha que escrever. E isso não tá assim expresso nesse texto, mas nós temos uma narradora mulher. Tá claro isso, né? Sim. Tanto é que... Então, o feminino, nesse texto, pra mim, é representado pela narradora mulher e pela forma como essa mulher narra.
Sim. Aí entra de novo aquele debate, lembra, Lucas, que um tempo atrás, muitos anos, eu me intrigava e pesquisava o sexo dos textos. Se existe como saber se um texto é de uma mulher ou de um homem. Esse debate ainda existe, né? Ele só tá dormente. Mas as características, assim, eu acho que... Bom, é difícil dizer, né? Porque depende muito do texto. Mas no texto da Virgínia, você vê essa clareza, assim, de um texto feminino, né? A gente vê essa predileção por uma narradora mulher, até porque ela defendia que a mulher tinha que escrever, né? E tinha que ter um espaço para isso. Bom, mas isso é uma outra história, a gente já debateu em outros textos dela, Casa de Grandes Homens e o Sol e o Peixe, né? A gente fez poucos delas, se for ver, né? Pela quantidade de episódio, pela grandeza que é ela, né? Na literatura. O Caso de Grandes Homens é bem legal também. Tem muita dessa análise comportamental, né? Também, igual a gente vê aqui, né? Dessas pessoas que ela vê passando e que ela vai... observando tudo, né, e tipo, tirando essas conclusões, assim, essas histórias das pessoas dentro de outra história, Muito legal. Muito bom mesmo. E lembrar que o Sol e o Peixe ainda não tinha debate, né? Acho que foi o episódio 4. Foi bem lá no começo. Bom, aqui a gente tem o que chamamos em literatura de narradora heterodiegética. O que vem a ser isso, pessoal? É uma narração em terceira pessoa, né? Mas traz essa introspecção, essa leitura minuciosa do mundo que existia à sua volta. Isso é o texto o tempo todo. E ela usa, né? Agora vamos falar do Stream of Conscience, né? Que é o fluxo de consciência, que é que define bem o estilo dela, né? Ela é criadora desse estilo. Dá pra falar que é difícil falar criador, porque as coisas vão acontecendo, mas ela se apropriou disso com mais força, né? Ela é uma escritora que usou muito isso, assim, e é difícil você traçar alguém antes dela que usou, né? Eu acho que ela foi a primeira mesmo. Então, estamos em julho, em Kew Gardens, né? É um jardim muito famoso de Londres. Londres tem muitos jardins, e é uma preferência de Virginia sempre escrever também sobre Londres, né? O Sol e o Peixe, a gente já tava ali num aquário em Londres, né? E Casa de Grandes Homens é também uma visita... James Joyce e Dublin. É uma visita a uma casa de Londres também, né? Nesses textos que a gente já trouxe. Mas então ele fica em Southwest, né? Fica no sudoeste ali de Londres. E você encontra muita informação sobre esse jardim, porque ele é centenário. E é muito legal o fato dela ter escrito com toda essa propriedade. Assim, a Virginia, ela tem mais sacadas, né? Falando desse fluxo de consciência que se apresentou há pouco. A frase, toda ela parecia estar no sapato. Cara, isso pra mim é um soco no estômago. Olha essa afirmação. Tipo, é de uma profundidade, assim, tremenda. Não mexe com suas estruturas essa frase, Lucas? Trabalha também com a nostalgia, né? Então, tudo que é nostálgico mexe muito com a gente. E eu gostei muito como ela coloca o caracol, assim. Pra mim, o caracol nesse texto é o símbolo da arte moderna impressionista. Não, de fato, porque ela fala que essa concha é tingida... Concha, né? A concha do caracol, não conja. Falei conja. A concha é tingida, é quase um trava-línguas. Fala aí, concha tingida, bem rápido. É uma concha atingida no chão sujo. É uma concha e não colcha. É uma concha na colcha. Agora entrei num buraco aqui. Pode concluir o pensamento, então. Vamos ficar assim até o final. Então, olha só como ela conclui o pensamento desse caracol. O pensamento do caracol sobre o caracol. É uma concha tingida por mais ou menos 2 minutos. Ou seja, essa narradora ficou olhando, observando por muito tempo com toda a sua paz interior, né? E ali ela descreve muito essa questão das cores, é muito bem explorado. Amarela, azul e vermelha. Amarela, azul e vermelha. E daí tem essa coisa irisada, né? Que tipo meio que cobre todo o jardim. Daí eu fui pesquisar um pouco mais sobre artes plásticas, Lucas. Você tem formação nessa área, né? Tem que ficar meio que parado ali. Tá? Então, as telas impressionistas, elas são pintadas em ambientes abertos e iluminados. Então, essa luz do sol, ela é necessária. Essa incidência da claridade para o pintor criar a sua tela. Esse texto é de que ano? 1919. Já tava... dá pra tá um pouco depois ali, mas dá pra falar que é meio que
que tava nessa onda arte mesmo também. Sim, porque os textos da Virginia, elas são textos do modernismo inglês, né? E a gente tem o impressionismo com essa questão de passar essa pincelada por cima para não deixar tão nítido o que tá por baixo, né? E fazer você ficar ali, realmente olhando e tentando identificar o que tá por trás. É uma quebra do realismo, né? Porque o impressionismo, ele é essa forma de você representar as coisas de uma forma mais simples possível, né? Sem que seja voltada tanto ao realismo, mas que era muito pintado com as espátulas, né? Então aquela tinta grossa assim em cima da tela com algumas espatuladas que faziam tipo um pôr do sol, parecia um pôr do sol, né? Você, como teu cérebro de humano, entende que aquilo é um pôr do sol, apesar de tipo, não ser nada parecido com um pôr do sol de verdade, né? Mas ele te passa essa sensação de estar vendo um pôr do sol, né? Então, que é bem legal. E ela deixa claro, né, que é uma tarde quente, a gente sabe que é verão, né, na Inglaterra, nesse momento do texto ali, na metade do ano, julho. Mas aí, isso que você falou e essa observação que eu faço agora, tudo isso faz com que o Jardim seja o principal personagem. Então, assim, embora a gente tenha variados seres humanos, várias classes sociais, veja ali que temos um casal primeiro, depois nós temos um idoso e um rapaz que cuida dele, dá a impressão que tem Alzheimer, né, esse homem. Coisas mas jovens, né? Eu li algumas coisas que deixam assim uma interpretação, como se estivesse falando com um espírito mesmo ali, sabe, que não fosse duas pessoas, fosse tipo uma pessoa teria e que que eu ler novamente para ver se tem algum toque que impõe isso, né? E depois a gente tem esse jovem casal, então variadas idades, variadas classes sociais, né? As duas mulheres ali também, né? Que conversam. As tias. E daí a gente tem esse esse monólogo estranho, né? Essa cadência de palavras ali que é muito comum até hoje em dia, em determinada idade, né? Parece que a gente fala daquela forma mesmo. Açúcar, 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 tia, eu disse, ele disse, eu disse, ele disse. Então essa parte é muito intensa para dizer esse blá blá blá, às vezes meio vazio, né? Mas ela capta tudo isso. Mas o personagem principal desse conto é, sim, o Jardim, né? Então é como se a narradora estivesse pintando essa tela impressionista, enquanto observa, a partir do canteiro oval com folhas em forma de coração e de língua. Ela começa o texto com isso e repete depois. Folhas em forma de coração e de língua. Coração e língua. E as pessoas passam todas pelo canteiro oval também, essas pessoas, né? E esse canteiro oval de fato existe. Você joga no Google Kew Gardens, você vai ter as imagens do jardim de vários ângulos desse canteiro oval. O Jardim Botânico de Londres tem aquela estufa metálica, assim, grandona. E essa estufa, ela tem uma história, assim, bem profunda, porque ela foi, parece que a primeira... Você tava dentro de um simbolismo ali, antes das línguas e das folhas ali. Eu tava no simbolismo. Assim, justamente porque ela poderia usar qualquer parte do corpo para talvez visualizar essas folhas, mas ela usou o coração, que é de onde emana o amor, e a língua, que é de onde emana toda a nossa comunicação, sabe? Então eu vejo uma profundeza muito grande assim nesse conto. E todas as cores chegam nesse espaço, mas com destaque pro azul, pro amarelo e pro vermelho. A gente tem as cores da natureza ali, e a cor da natureza humana, que vermelho é a cor do nosso sangue. Nossa! E nesse canteiro circular, né? Que simboliza essa ela é infinito, né? Esse girar, né? Esse espiral. Não querendo puxar o Kafka, mas esse espiral da vida, né? E as pessoas... Movimento contínuo. E as pessoas que passam ali também, né? Passam por esse movimento aí, né? Bom, eu pesquisei sobre a história do jardim em si, e ela é bem longa, e começa lá em 1501, né, quando um príncipe resolveu construir um palácio, que é o Palácio de Richmond, é assim que fala? Não sei, eu teria que ver a palavra, mas aqui, enfim. Aqui é a palavra. Em 1501, então o que acontece? Passam-se muitas coisas, tem a residência... Falamos de 3 vezes já. Richmond. O Palácio de Richmond. Tá bom. Então a gente tem esse palácio, né, ali no século XVI,
E nas proximidades ali, várias propriedades, né? Propriedades privadas ali em Kew. Não. Em 1600, uma faixa dessa terra, dessas propriedades, começa a se tornar o jardim, que é a Kew Field. E daí, depois esse local é adquirido por uma família em 1731. Essa família é um príncipe lá de Gales e uma princesa viúva de Gales. Eles colocam várias plantas exóticas nesse lugar. Aí eu fui pesquisar também essa imagem do pagode chinês que é citado, né? Uhum. Citado. É bem legal. É aquela espécie de castelo chinês, assim. É uma aquela torre, construção bem característica. Uma torre alta, assim, com vários daqueles telhadinhos estilo chinês, assim. Esses telhadinhos, tem vários que vai descendo até o chão. Né? E ela cita expressamente no texto, né? Ele foi construído em 1761 por William Chambers. E depois a gente já tinha ali uma infinidade, mais de 3.000 espécies de plantas nesse momento. Mas foi em 1772 que virou mesmo um jardim botânico, assim, com espécies de todo o mundo. Uhum. Foi passando o tempo, em 1840 se torna o Jardim Botânico Nacional e se torna também um centro de pesquisa científica e intercâmbio internacional de espécies de plantas, né, do mundo todo. Uhum. Eis que vai evoluindo esse jardim, nesse momento aqui que a Virginia escreve esse texto, quem sabe ela esteja baseado nesse jardim que é essa fase aqui que eu cheguei na história, mas aí mais recentemente teve, assim, um grande tornado, uma tempestade muito forte em 1987. E, assim, essas árvores centenárias, né? A gente pode imaginar que tudo foi construído há muito tempo e conservado e tudo mais. Essa tempestade, ela derrubou centenas de árvores desse princípio de Kew Gardens. Só 5 delas sobreviveram. E sabe o que é legal? Olha só o sinônimo, o sentido de tudo. Elas são conhecidas como 5 leões. Essas 5 que sobreviveram, assim. Que elas sobreviveram. Hoje é patrimônio da Unesco, né? Exatamente. Foi em 2003 que a Unesco tombou, assim, como patrimônio mundial, assim, Kew Gardens. Uhum. Então, resumidamente, essa história do jardim e esse texto também é tão importante em função de tudo o que significa, né? Opa! Você tá batendo bastante. Eu bati só uma vez. Tudo o que significa, né, pra cultura britânica e mundial. Gente, ele tá puxando o meu... tá brigando comigo aqui, por trás dos microfones. Tá batendo os microfones na mesa aqui, jogando truco. Eu vou contar mais uma historinha sobre o jardim. Pausa dramática. Pode começar. Sir David Attenborough. Ah, você tava lendo o nome, né? Por isso a ele pausa. enterrou uma cápsula do tempo na fundação do Conservatório da Princesa de Gales em 1985. Foi então antes ainda dessa tempestade que eu tava falando. Nessa cápsula tem sementes importantes de culturas alimentares e outras espécies que estavam ameaçadas de extinção desde essa época. E essa cápsula vai ser inaugurada em 2085. Nossa, legal. Então, se lá no futuro você ouviu leitura de ouvido, você já sabe que a gente deu essa informação. Uma cápsula do tempo sempre quis fazer, mas é aquela coisa que você nunca faz, né? Mas é uma ideia que Não, é legal. super bacana isso, né? A gente tem que fazer uma aqui em família, aqui em casa, ou enfim, literária. A gente tem que fazer alguma voltada à arte, assim, interartes. A gente põe uns livros, tem muito livro aqui, daí põe uns enterrados. Ah, eu sei que você tá querendo se livrar dos meus livros. Já entendi tudo. Não, Bom, mas a Virginia, né, ao longo da vida, ela teve, assim, uma linguagem que foi o caminho para definir que pessoa ela era, né? Então, você lê um texto, você sabe que é da Virginia Woolf. Ela deixou 9 romances publicados, mais de 30 livros de variados textos, né? Contos, crônicas, ensaios. E Um Teto Todo Seu é um dos meus preferidos, falando de ensaio. Eu já citei ele aqui no outro episódio, né? Que é onde ela defende que a mulher tem que ter um teto sobre a sua cabeça e um espaço para poder escrever. Ela, para mim, é uma grande ídola. Então, falando de Virginia... Além desse estilo super bem definido, né? Ela contribuiu muito para a escrita feminina aí, né? Sem ela seria muito diferente da literatura do que é hoje, né? É verdade. Isso aí, vamos para os nossos apoiadores. Inclusive tem uma apoiadora nova que a gente vai lutar aqui para falar o nome dela. Daí eu já vou falar... Bom, deixa eu tentar falar o nome. Fala a sua versão que eu falo a minha. Tá, deixa eu localizar aqui na lista. Tá. Aqui, ó. Ali, tá. É a Harbana Fritz
Yashitsky. Errou. Não, deixa eu dar nome. Harmana Frais Yashitsky. Harmana Frais Yashitsky. Viu, Harmana? Vai lá no nosso Instagram e manda um áudio com o teu nome, assim, falando a pronúncia certa. Porque eu tenho 99% eu acho que tá errado. Mas é muito legal, ela entrou pelo Apoia, né? O Apoia-se, e fica o convite para outras pessoas também fazerem como Harmana. Então vai lá, Harmana, no nosso Instagram e corrige o nome, manda um áudio falando teu nome corretamente. E vamos lá para os nossos apoiadores. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, você entra em apoia.se/leitura de ouvido, assim como fez a Harmana, e daí lá vai ter o nosso financiamento coletivo contínuo, que daí todo mês você estipula um valor que você quer que venha pra gente todo mês, e esse valor vai ser, né, vinculado à nossa conta. E a todas as nossas produções, ele vai alimentar as produções e sementes literárias crescerão no nosso jardim do Leitura de Ouvido. Então, por essa forma, apoia.se/leitura de ouvido. Ou se você não quiser ir lá no Apoia e fazer a contribuição, você pode fazer por Pix também, que a chave é leituradeouvido@gmail.com. Aí só tem um detalhe do Pix, que lá no Apoia a gente consegue saber bem certo quando a pessoa apoia, porque vem e-mail, aparece lá na listinha, é bem fácil. Agora no Pix, às vezes, fica perdido, então quando você for fazer o seu apoio, manda um e-mail também para leituradeouvido@gmail.com. Ou o Pix. DM no Instagram. Faz o Pix nessa chave aí e o próprio e-mail também que você usou para a chave, você também envia pra gente. Às vezes a pessoa não usou o e-mail para chave, né? Ela usa o telefone, ela usa o celular, que é a mesma coisa. No nosso caso, é o e-mail. Então, fazendo isso, você... Ah, entendi. Tô lento aqui. Fazendo isso, você vai entrar nos nossos créditos finais aqui do podcast, que são eles: Adalberto Machado Santos, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Caio Naves Oliveira, Cláudia Lubi, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Elaine Vieira Ferreira, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bardi, Matheus Simão Brum, Nariel Arruda Borba, Paulo Moura, Simone Pessoa de Mesquita, Raimundo Gabino dos Santos, Harmana Frais Yashitsky, Rosângela Marquesi, Sérgio Juarez Rico da Luz e Zenilda Ribeiro. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Muitos apoiadores internacionais, né? Muito legal, verdade. Eu acho que a Harmana é alemã ou algo assim, não sei. Eu quero saber a sua nacionalidade. A gente tem apoiador até da Noruega, né? Muito legal. E também... teve gente que pediu para fazer o apoio internacionalmente e não conseguia nem fazer pelo Pix direto, nem pelo Apoia. Então tem a opção de PayPal também, se você quiser fazer pelo PayPal, não conseguir dessas outras duas formas, também tem a opção do PayPal. Aí só manda... Você falou isso 3 vezes e não deu informação. Só manda um e-mail pra... É que eu tô pensando se eu falo PayPal também, ou se vai ficar muita informação. Fala de uma vez, homem. É que o meu nome é difícil de escrever, o sobrenome, né, do e-mail. Faz assim, se você quer fazer pelo PayPal, você manda pra leituradeouvido@gmail.com. Manda um e-mail pra nós, que daí a gente te passa o PayPal certinho. Mas enfim, é isso. apoia.se/leitura de ouvido ou pelo Pix leituradeouvido@gmail.com. Acho que dessas duas formas já é bem fácil, né, fazer. Oh, yeah. Isso aí. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.